Boa tarde, meus irmãos. Quero convidá-los ao estudo da Palavra de Deus nessa tarde. E, para tanto, eu quero trazer o seguinte tema: o peso da graça. O peso da graça. O tema é realmente para chamar a atenção. A graça é a leveza do agir de Deus sobre o homem. Mas eu queria pensar na ideia peso da graça para a gente pensar em algumas implicações dessa graça maravilhosa. E, meus irmãos, eu quero me basear essencialmente no Evangelho de João. Quero trazer como ponto inicial o capítulo 1, versículo 17, que diz assim, a partir do verso 16: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Meus irmãos, o evangelista João, ele quer mostrar qual é a temática do seu evangelho. E a temática é a graça vista em Cristo. Ele vai enfatizar bastante essa graça comparando com Moisés. Então ele fala aqui no verso 17: a lei veio por meio de Moisés, a graça por meio de Cristo. Ele vai enfatizar a graça no decorrer do evangelho e vai comparar muito com Moisés. Qual é a ideia, meus irmãos? É que por meio de Moisés veio a lei, e realmente a lei foi dada por Deus. Só que a lei sobre as pessoas gerava uma opressão, gerava um peso, gerava uma relação meritória, e eles nunca conseguiam ficar em mérito diante de Deus, porque nós somos pecadores. Então, a lei, ainda que viesse de Deus e a lei fosse boa, a lei não ajudava o homem, pelo contrário, prejudicava. Aí vai mostrar como é que o homem precisa, o homem depende, o homem precisa da graça de Deus para poder se relacionar com o Senhor. Aí João vai apresentar isso. E eu quero mostrar as implicações da graça sobre o homem, ou as implicações da graça sobre a criatura. Quero começar dizendo o seguinte: às vezes, nós pensamos que precisamos da graça de Deus porque somos pecadores. Meus irmãos, o fato de sermos pecadores nos faz ainda mais dependentes da graça de Deus. Mas eu quero que você perceba que Deus, ele lida com todas as suas criaturas, independente de serem pecadoras ou não, a partir da sua graça. Dá uma olhada ainda no capítulo 1. Observe o que Jesus vai dizer a Natanael um pouco mais embaixo. Diz assim, verso 51. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Percebe que até os anjos precisam da graça que é em Cristo para poder chegar a Deus? Eles subirão para depois descerem. Por meio de Jesus Cristo que eles chegam a Deus. Vamos entender. Nós precisamos de Cristo para sermos perdoados, porque nós somos pecadores. Os anjos, eles não têm um pecado. Não está dizendo que eles precisam de Cristo para serem perdoados, mas está nos mostrando que Deus se relaciona com todas as suas criaturas a partir da graça. Deus não precisava criar os anjos. Deus não precisava criar os homens. Deus não precisava criar os animais. Por que ele faz isso tudo? Por graça. E Deus não precisa cuidar dos anjos, dos homens, nem dos animais. Por que ele cuida? Por graça. Jesus já havia falado isso, dizendo que Deus faz vir o sol sobre justos e injustos. Quer dizer, ele usa de graça com o injusto mandando o sol, mas usa de graça também com o justo mandando o sol. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, vamos entender. A graça de Deus, ela é dispendida a todas as criaturas, independente de serem pecadoras ou não. Quer dizer, o fato dos anjos não serem pecadores não colocam eles em mérito diante de Deus. Eles também precisam da graça manifesta em Cristo. Agora, eu queria pensar na graça pensando em nós, pecadores, para nós pensarmos na implicação da graça sobre nós. E o que eu gostaria que nós considerássemos? Porque a lei de Moisés é opressiva e a graça não é, às vezes nós barateamos a graça. Existem duas tendências no meio evangélico. Uma é chamada de legalismo. Achar que os seus méritos, as suas obras, os seus esforços contribuem para que você seja mais santo,
para que você seja mais crente, para que Deus te veja melhor. Isso é um legalismo. Mas do outro lado do legalismo está aquilo que é chamado de antinomianismo. É anti-lei. É usar da graça de Deus de uma forma libertina. Achar que porque Deus te ama, porque Deus é graça, porque nada depende de você, então você também não precisa ter nenhum compromisso. E, meus irmãos, eu quero pensar nessa expressão, peso da graça, para entendermos isso. Nós veremos que a graça, ela realmente absolve o pecador. Mas a graça também responsabiliza o pecador que por ela foi agraciado. Então veja, a graça absolve o pecador sem depender do pecador, só por bondade de Deus. Só que essa graça que não dependeu do pecador, ela também responsabiliza o pecador perdoado. A ideia é a seguinte: a graça liberta, mas a graça também dirige. Quer dizer, olha, você agora está livre, mas não quer dizer que você está solto para ir por onde quiser. Essa mesma graça que te libertou, agora ela te dirige a caminhar com Deus. Isso quer nos dizer, meus irmãos, que a graça, ela não nos obriga, mas ela nos leva ao compromisso. A lei de Moisés obrigava. A graça, ela não obriga, mas a graça leva ao compromisso. Isso quer dizer que a graça em si, ela não exige, mas ela constrange. Lembra que Paulo falou? O amor de Cristo nos constrange. Então a graça, ela não exige, ela não fica coerciva, ela não fica no seu ouvido, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. Mas a pessoa que realmente foi alcançada pela graça, ela se sente constrangida. Deus fez tanto por mim, eu não posso viver como se isso não significasse nada. E, meus irmãos, isso quer dizer que essa graça, então, ela vai nos dirigir a um caminhar mais próximo do Senhor. Vamos perceber algumas situações aqui no Evangelho de João dessa graça que foi dada por meio de Jesus Cristo. Dessa graça que liberta, mas também dirige. Em primeiro lugar, nós estávamos falando de Natanael no capítulo 1. Observe, por favor, como é que Jesus conversa com ele. Um pouquinho abaixo, começa dizendo assim, verso 43. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia. Encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Filipe e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Meus irmãos, percebe que a graça que alcançou Filipe, alcançou fazendo com que Filipe seguisse a Jesus? Jesus olha para Filipe e numa atitude de graça falou, segue-me. Olha, a graça que te alcançou te leva a seguir a Jesus Cristo. Aí Filipe, ele vai chegar até Natanael e vai dizer, olha, eu encontrei aquele de quem Moisés falou. E esse que eu encontrei realmente preencheu o vazio do meu coração. E Natanael fala, puxa, como é que é isso? De Nazaré pode vir alguma coisa boa? Aí Filipe falou, vem e vê. Meus irmãos, a graça nos leva ao compromisso de ir, de nos comprometer, de realmente nos aproximar. Meus irmãos, a graça não é daquela forma que deixa a pessoa agraciada, descompromissada. Pelo contrário, Filipe, a partir do momento que foi alcançado, se tornou discípulo. Natanael, para que ele realmente pudesse desfrutar, ele precisava ir e ver. Pedro, depois da pesca miraculosa, Jesus Cristo chega até ele e fala, vem, eu te farei pescador de homens. Observe que essas pessoas que foram alcançadas com a graça, elas depois se tornaram compromissadas por causa dessa graça. Não houve uma coerção, não houve uma obrigação, mas houve um compromisso que essa graça trouxe ao coração daqueles homens. Você quer ver o quanto que uma pessoa desfruta da graça de Deus? Observe o quanto que ela tem se comprometido com Deus. Quer ver uma pessoa que realmente está entendendo o que é a graça de Deus na sua vida? Observe o quanto que ela está comprometida com o Senhor. Meus irmãos, nós precisamos entender isso. Às vezes nós achamos que o nosso relacionamento com Deus é meritório.
Eu vou na igreja para que Deus fique feliz comigo. Eu oro, eu leio a Bíblia para que Deus fique feliz comigo. Eu dou dízimo para que Deus fique feliz comigo. Não, meus irmãos, não é nada disso. Eu não vou à igreja para que Deus me aceite. Eu vou à igreja na certeza de que Ele já me aceitou. Eu não oro, eu não leio a Bíblia para que Deus se agrade de mim. Eu oro, eu leio a Bíblia na certeza de que Deus já se agradou de mim. Eu não dou dízimo para que Deus me abençoe. Eu entrego o dízimo porque eu sei que Deus já tem me abençoado. Meus irmãos, isso tudo por meio de Cristo. Percebe a diferença? O compromisso a partir da graça. O compromisso por causa da graça. Mas nós veremos mais. No capítulo 2, vai ter um contraponto muito claro entre Moisés e Jesus. O primeiro sinal de Moisés no Egito, a primeira praga, foi transformar água em sangue, porque é lei. E a lei é assim, a lei machuca. O primeiro milagre que João vai registrar de Cristo é transformar água em vinho, porque a graça é diferente. A graça adocica. A graça realmente conquista o coração da gente. Então, Moisés, água em sangue. Jesus Cristo, água em vinho. E veja como é que essa graça vai comprometer essas pessoas. No capítulo 2, versículo 5, diz assim: Então ela falou aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Percebe? Essa graça que transforma água em vinho leva as pessoas que por ela forem agraciadas à obediência, ao compromisso, ao envolvimento. Jesus vai dizer para essas pessoas: pegue água, faz isso, faz aquilo. Essas pessoas, elas vão obedecer a Cristo para que a graça do Senhor se manifeste. O que a gente vai perceber? Que a graça do Senhor, ela realmente traz implicações à vida daqueles que entendem essa graça, que internalizam essa graça, que vivem essa graça. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso e é realmente para nos confrontar. Tem pessoas que dizem viver a graça de Cristo, mas não tem nenhum compromisso com Cristo. Não tem nenhum compromisso com a palavra de Cristo, com o reino de Cristo. Elas querem viver do jeito delas. Isso se chama libertinagem. Isso se chama antinomianismo. Isso se chama baratear a graça de Cristo. Nós não defendemos o legalismo. Nós não achamos que as pessoas têm obrigações religiosas porque Deus as salvou. Não, o que nós estamos dizendo é que essa graça que realmente nos alcança, ela nos responsabiliza, ela nos torna comprometidos, ela nos dirige a um caminhar na presença do Senhor. Observe mais um exemplo. Capítulo 5 vai ter uma manifestação do Senhor para trazer cura a um paralítico. E observe como é que o Senhor fará ali. Capítulo 5, no versículo 14, Jesus Cristo diz assim: Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha, que já estás curado. Não peques, para que não te suceda coisa pior. Meus irmãos, está falando daquele paralítico que foi curado no tanque de Betesda. Tinha uma multidão de enfermos. Você pode ler a partir do capítulo 1, do versículo 1. Nessa multidão de enfermos tinha um paralítico. Jesus chega até ele e fala: Queres ser curado? O paralítico, no primeiro momento, começa a trazer as suas dificuldades. Eu não consigo ir até a água que traz cura. E quando eu vou, outro vai na minha frente. Eu não tenho ninguém que me ajude. Aí Jesus fala: Levanta, toma a tua cama e anda. Quer dizer, a graça de Cristo se manifestará naquele homem, responsabilizando aquele homem, capacitando aquele homem. Olha, realmente você até hoje nunca conseguiu levantar, mas agora a graça vai te capacitar. Levanta. Você até hoje teve a sua cama levada pelos outros, mas a graça de Jesus Cristo vai te capacitar a levar a tua cama. Tome por ela. Você até hoje não conseguiu avançar, não conseguiu andar, mas a graça de Jesus Cristo vai te ajudar a fazer isso. Levanta, toma a tua cama e anda. E assim aconteceu com aquele homem. A graça o alcançou. A graça fez por ele o que Moisés não conseguiu fazer, o que ninguém conseguiu fazer. Mas depois disso, Jesus encontra esse homem, como está escrito no versículo 14. Jesus chega até ele e fala: Olha, você já está curado.
A graça te alcançou. A graça te transformou. A graça mudou a sua vida. Mas toma cuidado. Toma cuidado para que não te suceda coisa pior. Percebe, meus irmãos? Essa graça que alcançou aquele homem está agora advertindo aquele homem. Não viva como se essa graça não fizesse diferença no seu caminhar. E aqui está algo muito curioso para a gente pensar. Pessoas que professam a graça do Senhor, mas vivem de forma que essa graça não os compromete, que essa graça não os direciona, que essa graça não os impulsiona. Será que realmente foram alcançados? Ou será que realmente estão entendendo o que essa graça é? O que essa graça faz? Meus irmãos, a graça do Senhor ela é maravilhosa. E quando nós falamos o peso da graça, nós estamos insistindo nisso. O quanto que a graça deve nos levar a nos comprometer com o Senhor. O quanto que nós, alcançados pela graça, devemos nos comprometer. Jesus, ele conta isso naquela situação onde uma mulher começou a beijar os seus pés na casa de um fariseu. E o fariseu ali dizendo que ele não era profeta, e Jesus fala, olha, ela está fazendo isso porque ela percebe o quanto que ela foi perdoada. E ele diz, a quem muito é perdoado, este muito ama. Porque aquela mulher entendia a dimensão da graça na sua vida, ela se entregava tanto, ela tinha tanta devoção ao Senhor, que ela beijava os pés do Senhor em público. Meus irmãos, não é para ela ser perdoada, é porque ela já tinha certeza de que foi perdoada. A graça faz isso conosco. A graça nos leva a um compromisso, a uma entrega, a uma devoção. Me permitam ir adiante. Temos aqui mais umas 3 situações para apresentarmos. No capítulo 8, tem aquela situação da mulher pecadora, aquela mulher adúltera. No capítulo 8, o pessoal traz essa mulher adúltera, pega em flagrante adultério. Não tinha como escapar. E essa multidão chega até Jesus e fala, Senhor, essa mulher pega nessa condição, flagrante adultério, a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. E o Senhor, o que o Senhor diz? Percebe, meus irmãos? A lei de Moisés, a lei, ela infelizmente fere, ela machuca, ela não nos ajuda, ela só nos prejudica porque somos pecadores. Então, a lei mandava ser apedrejada. Aí, o Senhor Jesus, o que o Senhor diz? A lei por Moisés, a graça por meio de Cristo. E nós conhecemos a narrativa. Cristo, então, absolve essa mulher. Cristo perdoa essa mulher. Cristo livra essa mulher dos seus acusadores e o próprio Senhor Jesus não a condena. Mas depois disso, observe o que Jesus fala nos versículos 10 e 11. Diz assim, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Meus irmãos, Jesus, ele perdoou aquela mulher do seu adultério. Ele não está dizendo que ela não adulterou. Jesus sabe que ela adulterou e está perdoando aquela mulher do seu adultério. Está livrando aquela mulher dos seus acusadores. E agora está dizendo, olha, eu te perdoei, não é para você continuar na mesma vida. Eu te perdoei, não é para você continuar com o mesmo comportamento. Eu te livrei dos seus acusadores, não é para você voltar às mesmas atitudes. Pelo contrário, essa graça que eu liberei sobre você, ela não apenas te livrou do seu passado, ela te conduz acerca do seu futuro. Vá e não peques mais. Minha filha, sai dessa vida. Minha filha, mude as suas atitudes. Minha filha, passe a viver à altura da graça de Deus na sua vida. Meus irmãos, entendamos isso. Nós que realmente professamos essa graça, entendamos que nós fomos perdoados e fomos capacitados a viver uma vida que realmente engrandeça o Senhor, que realmente dignifique o sacrifício de Cristo em nossa vida. A graça, ela perdoa. A graça, ela responsabiliza. É nesse sentido que eu falo sobre o peso da graça. Não, ela não é pesada. Ela é leve, ela é maravilhosa. Mas essa graça traz implicações.
essa graça traz responsabilidade. Aqueles que por ela foram alcançados, eles se sentem constrangidos no seu coração. Eles sentem que essa graça que não cobra, é uma graça também que compromete. Eles entendem que essa mesma graça, ela não obriga, mas ela nos leva a um caminhar que realmente nos direciona à presença de Deus. Um quinto exemplo, para a gente caminhar para o final. Capítulo 9 é aquela situação do cego. Então, o cego de Siloé. No capítulo 9, versículos 6 e 7, dizem assim: Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Meus irmãos, olha como é que esse cego, ele está sendo alcançado pela graça de Cristo. Ele nasceu cego, nunca enxergou nada. Aí ele já, com idade avançada, já adulto, Jesus vai fazer por ele o que ninguém nunca fez. Só porque Jesus quis fazer. É graça. Mas Jesus, ao passar o lodo nos seus olhos, Jesus bate nas costas dele e fala: olha, agora você tem uma responsabilidade. Você deve encontrar o tanque de Siloé. Ele era cego. Como é que ele ia saber onde é que era esse tanque? Você deve ir ao tanque de Siloé e se lavar no tanque de Siloé. Não é para pegar uma garrafinha de água e lavar os olhos, não. Não é para ir na pia mais próxima e lavar os olhos, não. É para ir no tanque de Siloé. É lá que você tem que se lavar. Percebe que a graça que alcançou esse cego compromissou esse cego a ser obediente? A realmente estar debaixo da direção de Jesus Cristo? Da orientação de Jesus Cristo? A graça, meus irmãos, faz isso. Essa graça que nos conquista, essa graça que nos cativa, essa graça também nos direciona, nos leva a estar sob a orientação de Cristo, sob a direção de Cristo, nos leva a viver em obediência a Cristo. Quem realmente desfruta dessa graça, quem realmente mergulha nessa graça, quem realmente tem essa graça internalizada em seu coração, é uma pessoa que o seu proceder mostra o quanto que essa graça faz diferença na sua vida. Meus irmãos, nos entreguemos essa graça, vivamos essa graça e valorizemos tremendamente essa graça. Aqui eu vou deixar o último exemplo, que está na ressurreição de Lázaro. Capítulo 11, Jesus vai dizer duas coisas. Primeiro, a mulher, a irmã de Lázaro. E depois, sobre Lázaro. A irmã de Lázaro, Jesus diz assim, nos versículos 39 e 40. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do moço: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Quer dizer, se ela crê, ela vai desfrutar dessa graça. A graça, ela é desfrutada por meio da fé. A graça nos responsabiliza a crer. Mas ao defunto, aquele que acabou de ser ressuscitado, ele vai dizer o seguinte, verso 44. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com atadura, e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o, deixai-o ir. A graça alcançou este homem, ele estava morto, não está mais. Só que este homem ainda está preso às suas ataduras. Ele está preso àquelas faixas, ele não tem liberdade de locomoção, ele não consegue andar. E aí Jesus está dizendo o seguinte, olha, a graça não apenas capacitou esse homem a voltar à vida, a graça vai capacitar esse homem a viver uma vida livre daqueles trapos de morte, daqueles panos de morte. Ele não precisa mais ficar com dificuldade de locomoção. A graça faz com que o homem se torne livre. Desatai-o, deixai-o ir. Meus irmãos, a nossa vida não pode mais ter o cheiro da morte, o cheiro da sepultura. A graça do Senhor faz com que nós possamos viver uma vida que exale o perfume de Cristo, o perfume da nova vida, o perfume da ressurreição. Desatai-o, tire esses panos de morte, deixe-o ir, deixe-o manifestar a vida que eu proporcionei a ele. Meu irmão, como é que está a sua vida? Como é que está a nossa vida?
Nós temos percebido o quanto que essa graça deve fazer diferença naqueles que por ela foram alcançados? Nós temos percebido isso? Precisamos nos dar mais, meus irmãos, tão somente porque a graça se deu por nós. Precisamos nos envolver mais. Nada que nós fizermos deve ser algo que nós tenhamos como penoso para o Senhor. Nada que nós fizermos deve ser visto como algo que nós achemos que estamos exagerando na nossa caminhada cristã. Pelo contrário, o Senhor merece. O Senhor deu-se por nós. O Senhor deu-se totalmente. Essa graça deve nos incomodar, deve nos constranger, deve nos levar ao compromisso e a uma entrega cada vez maior, a uma entrega total. A palavra que eu queria trazer hoje era essa: o peso da graça. É uma graça leve, é uma graça maravilhosa, mas é uma graça que traz implicações, que traz responsabilidade, que traz compromisso. Que nós, meus irmãos, estejamos maravilhados com a graça do Senhor, valorizando cada vez mais essa graça, e que nós tenhamos realmente um compromisso a partir da graça do Senhor. Louvado seja o nome do Pai. Um carinhoso abraço, muito obrigado pela atenção de todos. Quero fazer um pedido especial. Esse final de semana temos o acampamento evangelístico das moças. Será sexta, sábado e domingo. Por favor, orem. Cerca de 35 moças estarão ali reunidas. Clame pela salvação de pelo menos uma delas. Se pelo menos uma crer, já terá valido a pena todo o esforço. Que as 35 creiam, mas que pelo menos uma venha à fé. Por favor, nos ajude em oração. Um carinhoso abraço. Até mais.